na última exposição de Romanos capítulo 3, a sua forma como ele nos mostrou a nossa maneira, que desesperadamente nós não tínhamos chance nenhuma de salvação. Uma situação que é comum a todo ser humano, a todo aquele que nasceu nesse mundo, excetuando Jesus Cristo. Todos estão perdidos, todos estão condenados, todos, sem absolutamente exceção nenhuma. A lei e a fé, irmãos, desde já precisamos concordar com isso, elas não são antagônicas, elas não disputam. Ambas tiveram a sua valia diante de Deus, foram dadas para um propósito. Então a fé não anula a lei e a lei não dispensa a fé. A lei, ela foi dada, segundo a Bíblia, como um aio. Ela cuidou de cada um nesse mundo até chegar Jesus Cristo. Então, antes de Jesus, a lei tinha por propósito mostrar ao homem que ele era pecador, mas ela não podia salvar. Então, ela mostrava a todos nós que nós somos pecadores. Esse é o papel da lei. Ela mostrava, apontava o seu pecado, mas jamais pôde salvar. Por quê? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. E nós, falhando em um só ponto, diz a Bíblia, nós somos culpados de toda a legislação. Por quê? Porque nós estamos pecando contra Deus, e não propriamente contra uma lei. Então esse é o sentido. Então nós somos de fato pecadores. Então assim, a fé é que nos justifica. A lei nos condena e a fé nos justifica. Então, se nós alcançamos, irmãos, essa fé, que é uma dádiva de Deus, uma graça de Deus, sejamos felizes, agradeçamos a Deus, porque Ele não fez isso com todo mundo. Ele escolheu alguns para salvar. Se somos parte desse povo, devemos agradecer muito a isso. Então, Paulo, ele trabalhou até aqui, principalmente elaborando duas teses que ele apresentou. Primeiro, de que todos os homens são pecadores. Está lá de Romanos 1:18 até o Romanos 3:20. Foram as nossas mensagens aí antecedentes. E a segunda tese, que foi a última que nós expusemos, é que a justificação é uma obra exclusiva de Deus. Exclusiva de Deus. Então, ele nos arrasou, por assim dizer, tirou completamente a nossa esperança, eliminou qualquer motivo de vanglória, qualquer um que nós pudéssemos dizer, eu aceitei Jesus. Você nunca aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Se você é salvo, é porque foi Ele que te aceitou. Você só manifestou essa decisão de Jesus em te escolher. Mas você nunca escolheu Jesus, nunca. Porque um morto, que é o que a Bíblia ensinou, um morto não pode tomar decisão, e nós estávamos mortos espiritualmente. Então foi isso que ele até aqui então nos mostrou. Então, irmãos, quando nós não cremos nessa doutrina firme bíblica, nós começamos a perder de vista o que é uma igreja evangélica, porque essa é a igreja evangélica, é que crê no somente a fé, sola fide, como os reformadores chamaram, sola fide, somente a fé é que pode então nos salvar. Então isso é a justificação. Por isso, lá no capítulo 3, eu estou fazendo aqui uma retomada para embasar o que nós vamos falar. Ele disse assim, onde está a jactância? Sabe o que é jactância? Orgulho, prepotência. Ele diz assim, onde está a sua jactância, o seu orgulho? Você está baseando em quê? Já que você não pode salvar-se a si próprio, já que você estava morto, você está orgulhoso de quê? Por que você se orgulha de alguma coisa? De ter aceitado Jesus, de ter tomado uma decisão? Você nunca fez isso. Porque você estava morto nos seus delitos e pecados. Então a arrogância, ela é completamente
excluído. Mas agora, chegou um momento importante. Isso era o argumento doutrinário dele. Mas ele precisa provar isso para aqueles judeus a quem ele escreveu e a nós nos dias de hoje. E como é que Paulo vai fazer isso? Como é que ele vai confrontar os seus adversários? Então lembra que primariamente essa carta foi escrita para cristãos que eram judeus. Os primeiros cristãos foram judeus, que vieram do judaísmo e, portanto, arraigados na doutrina de que eles cumpriam a lei, de que eles eram salvos porque eles faziam isso e aquilo. Então, agora ele precisa apresentar um argumento para comprovar tudo o que ele vai falar. Onde ele busca isso? Não foi num corpo doutrinário, irmãos. Não foi na base de outros teólogos, não foi. Sabe onde ele vai buscar esse argumento? Na própria Escritura. E isso é um grande ensino para nós, né, irmãos? Quando você for argumentar alguma coisa com alguém, ou discordar de alguma coisa, veja se você consegue apresentar um argumento escriturístico. Essa é a base da nossa igreja. Tudo que a gente tenta falar, nós procuramos argumentar com a Bíblia. Porque, querido, o que adianta eu dizer para você que eu penso, eu acho, eu imagino? Isso não tem valor nenhum. Agora, se eu apresentar para você argumento bíblico, aí é outra coisa. Então você está numa situação que ou você vai acreditar na Bíblia e em Deus, ou você não vai acreditar. Então é isso que Paulo vai fazer. Ele diz assim: que pois diremos ter Abraão, nosso pai, segundo a carne alcançado? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então imagina, Paulo, um judeu, ele era fariseu, a principal seita dos judeus naquela época, ele acostumado a batalhar do lado ao contrário, ele lutava pelo que agora ele tenta destruir. Ele era um judeu convicto, até que Deus o encontrou na estrada de Damasco. Ali acabou, morreu o Saulo, morreu e nasceu o Paulo, o judeu agora convertido ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele usa então disso tudo, ele sabe quais são os argumentos dos rabinos, ele sabe qual é a base doutrinária dessas pessoas, e ele vai pegar um exemplo, não qualquer, mas o maior de todos os exemplos, porque Abraão, ele é reconhecido como pai de todos os que creem, como primeiro crente nesse mundo, é Abraão. Todos concordavam com isso. Os judeus idolatravam Abraão. Abraão, para os judeus, era o exemplo máximo de tudo. Ele vai pegar exatamente esse exemplo como para destruir qualquer possibilidade de alguém se gloriar diante de Deus e dizer que está sendo salvo, porque tomou uma decisão, porque foi à frente, porque foi batizado. Olha aí os batizados aí hoje, ó. Fui salvo porque eu fui batizado. Batismo não salva nunca ninguém. Isso aqui é a expressão da graça de Deus, é resultado da graça de Deus. Deus primeiro nos declara justos, para depois fazer então com que nós caminhemos nessa dinâmica cristã. Então, nós lemos aí um texto de Tiago. Tem uma diferença, nós já vamos falar disso. Mas preste atenção no que acontecia, a diferença entre Abraão e nós. Abraão, ele creu em Deus, diz o texto, e isso lhe foi colocado como justiça. Ele olhava para frente,
Ele sabia, por divina inspiração de Deus, que Jesus Cristo vinha a esse mundo para morrer e pagar os pecados de todos os que creem. Então ele olhava para frente, ele aguardava, ele tinha convicção de que isso aconteceria. E nós olhamos para trás, nós olhamos para o que Jesus já fez. Abraão aguardava a chegada de Jesus, nós olhamos para trás e confirmamos isso, e nós dizemos, de fato, a Bíblia tem razão, o Salvador viria a esse mundo, foi anunciado lá no Gênesis ainda, quando o homem pecou, e ele veio a esse mundo e morreu pelos nossos pecados. Essa é a única diferença, irmãos, entre Abraão e nós, mas ambos, tanto Abraão como todos os que são salvos hoje, são salvos pela graça de Deus. Isso é muito importante a gente crer, sabe, querido? E confessar, porque isso glorifica a Deus, isso nos torna mais submissos ao Senhor, mais gratos ao Senhor, gratidão no coração de você saber que você estava inevitavelmente condenado, morto, com os pés já ardendo no fogo do inferno. E Jesus, pela sua graça, ele vai lá e te arranca de lá, sem você ter feito absolutamente nada. Por isso o crente devia ser muito grato a Deus, muito grato a Deus. E quando nós não cremos desse jeito, irmãos, a nossa fé começa a ser diluída, porque nós começamos a atribuir parte da salvação a nós mesmos e parte a Deus, ou seja, Jesus Cristo morreu lá na cruz, entregou a sua vida e disse assim, agora é com vocês, cada um aí que se vire. Vê se isso tem alguma lógica. Quando a Bíblia diz que você estava morto, qual decisão você podia tomar? Ver se alguém seria salvo, se fosse dessa forma, se fosse deixado para cada um de nós tomar decisão. Que decisão um morto pode tomar? Um morto espiritual? Então, nunca houve, queridos, guarda isso no seu coração, porque a teologia hoje tenta provar o contrário em muitas igrejas. Nunca houve duas formas de salvação. É o que o apóstolo Paulo, um autor inspirado por Deus, está defendendo aqui. Sempre foi salvação pela graça. Nunca houve salvação por obras. Jamais. Jamais. Deus nunca salvou alguém porque alguém foi considerado justo diante dele por ter cumprido a lei. Por quê? Porque jamais alguém cumpriu essa lei. Então nunca será diferente, Deus sempre trabalhará dessa forma. Ele vai na sequência apresentar o exemplo de Davi, e lá a gente vai ver que da mesma forma, dois gigantes espirituais que foram salvos, ambos salvos então pela graça de Deus. Agora ele vai então se aprofundar na Escritura, ele diz, o que diz as Escrituras? Então, talvez nós não estejamos tão familiarizados, mas o judeu estava. Ele diz assim, a Escritura diz assim, preste atenção que tanto Tiago, que lemos, quanto Paulo, eles citam o mesmo exemplo, Abraão, e nós já vamos entender a diferença. Ele diz assim, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, essa afirmação, irmão, é encontrada, então começa aqui a diferença. Quando Paulo argumenta, ele pega o exemplo de Gênesis capítulo 15, aonde Deus manifesta aquela teofania maravilhosa, quando ele se apresenta a Abraão, e faz ele dormir. Quando Abraão pergunta a Deus, o que o Senhor vai me dar? E Deus diz assim, você vai ter um filho. E ele duvida, ele diz, eu já sou velho, minha esposa também. E Deus então vai dar uma prova para ele de que a promessa era verdadeira. O que Deus faz? Deus põe ele para dormir, lembra?
faz um corredor de sacrifício de animais. Diz a Bíblia que Abraão ficou lutando com os animais e com as aves de rapina para não comerem aquele sacrifício. Ele se cansa, dorme, e o que acontece? Diz o texto, um corredor de fogo passa no meio daquele sacrifício. Quem era esse? Quem era? Deus. Passou sozinho. Ele assumiu a responsabilidade por ele e por Abraão, porque Abraão não podia passar ali, porque ele não tinha como ser justo diante de Deus. Ele creu na promessa. E a Bíblia diz que ele creu, e por ele crer, fé, isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, vê se não é o mesmo que acontece conosco. Você já viu alguém voltar do céu para dizer, voltar da morte para dizer que existe mesmo céu, salvação? Mas nós cremos nisso, inabalavelmente, não cremos? Isso é fé, irmãos. É isso que Deus usa a nosso favor. É isso que Ele aplica para salvar cada um de nós. É isso que Ele coloca, que Ele atribui a nós. Nós não trabalhamos por isso que Ele diz a respeito do salário. Porque nós não fazemos nada por isso. Nós estamos mortos. Mas isso nos é dado gratuitamente, A salvação é um ato da graça de Deus. Então, assim aconteceu com Abraão aqui. Ele creu em Deus, diz a Bíblia, e isso lhe foi atribuído como justiça. Foi essa fé que Deus colocou no coração de Abraão. Para ele crer, é que Deus usa disso para então poder salvar Abraão. Que é o mesmo que ele faz comigo e com você. Quando você diz que aceitou Jesus, na verdade, irmão, é uma manifestação da graça de Deus. Deus imputou fé no seu coração, gratuitamente. Você não trabalhou por isso, mas Ele colocou fé no seu coração. E você toma, então, entre aspas, a decisão. Você manifesta isso, e Ele atribui isso como justiça. E Ele atribui isso como um ato de justiça, para poder concretizar a sua salvação. Salvos pela graça, irmãos. Então a resposta de Deus foi assim. Ele duvidou, Deus disse, eu vou te abençoar. Ele disse, o que me poderá fazer o Senhor? Deus coloca então, faz essa teofania maravilhosa. Depois você leia Gênesis capítulo 15, maravilhosa. E Deus atribui aquilo então como justiça. Então Deus, irmãos, Ele não deve nada a nenhum de nós. Ele não deve a nenhum de nós salvação. Mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele escolhe algumas dessas pessoas para a salvação. O que nós precisamos fazer é dar provas de que nós somos um desses salvos. Porque não é possível que nós acreditemos na salvação e estejamos ainda vivendo em pecado. Não é possível. Se você está nesse caminho, reflita a respeito disso. Reflita seriamente a respeito disso. Procure na Bíblia se isso tem algum amparo bíblico para essa sua posição. Dizer que é um salvo, dizer que é um crente em Cristo Jesus e continuar pecando. Vê se isso é possível. Olha os exemplos de transformação na Bíblia. Veja como as pessoas mudaram radicalmente o seu procedimento. Como é que foi de fato uma expressão do nascer de novo, visível, perceptível na vida dessas pessoas.
A Bíblia diz, Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Ele não diz assim, salve-se a si mesmo. Ele diz, desenvolva. Se você é salvo, dê provas disso, vivendo uma vida de novidade, uma vida que agrada a Deus. Então, querido, isso é crédito. Isso não é, se Deus devesse-nos alguma coisa, isso ia ser dado, como o texto diz, como um salário, uma recompensa pelo que você fez. Mas nós não fazemos nada. Então isso é uma graça de Deus, é uma manifestação da graça de Deus. Então deixa eu falar agora um pouquinho de Tiago, foi proposital, porque existe uma disputa para algumas pessoas, né, entre Paulo e Tiago. Isso não é novo. Na época de Lutero, para você ter uma ideia, Martinho Lutero chegou a considerar o livro de Tiago palha. Teve uma disputa tão acirrada, mas tão grande, teológica entre Lutero e os seus adversários, e Lutero defendendo somente Paulo, que ele chegou a chamar o livro de Tiago de palha. Falou assim, isso não vale nada, isso é palha. Depois, é claro, ele se arrependeu e considerou o livro inspirado por Deus, e a disputa foi, então, encontrou-se um caminho. Então, querido, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é que são autores inspirados, primeira coisa. Então, tem que ter uma solução para isso. Segundo lugar, se são autores inspirados, foi Deus que deu a Paulo e Deus que deu a Tiago a palavra. E Deus não pode contradizer-se. Ele não pode dizer uma coisa a Tiago e uma coisa a Paulo. Contrária, não pode. Então tem que haver uma solução para isso. Mas Tiago, ele diz assim, você quer ficar certo, ó homem, de que a fé sem obras é inoperante? E ele vai citar exatamente Abraão. Qual é a disputa aqui? O que está acontecendo aqui? Tiago, ele cita aqui no texto, quando Abraão entregou o filho em sacrifício. Você lembra qual capítulo de Gênesis que é esse? Gênesis capítulo 22. Então, Paulo está se referindo a Gênesis 15, quando Deus pôs Abraão para dormir, e pela declaração dele, que ele cria, Deus considerou ele justo e declarou ele um salvo. Ele não tinha feito nada ainda, ele continuou pecando, mas Deus já tinha declarado ele salvo. E Tiago vai pegar o fim da vida de Abraão, quando ele oferece o filho em sacrifício. Então ele considerou aquela obra como uma expressão da fé, uma consequência do que Deus fez com ele lá atrás. Então não há disputa, não há incompatibilidade entre os autores. Um está falando do momento da salvação e o outro está falando da consequência disso, quando a obra que ele fez, entregando o filho para o sacrifício, comprovou que ele tinha fé. Ficou claro, irmão? Ficou claro? Porque você não pode ter dúvida disso. Você não pode ter dúvida disso. Pegou o início da vida de Abraão, quando ele foi declarado justo, salvo. O outro pregou o fim da vida dele, quando ele mostrou que ele realmente tinha sido salvo, quando ele mostrou isso com as obras dele. Se você quiser pensar em você, eu vou falar de mim. Há 30 anos atrás, eu não era salvo. Eu era um ímpio. Se você me perguntasse assim, há 30 anos atrás, você crê em Deus? Eu diria, claro. Você crê em Jesus? Sim, lógico. Mas você já entregou a sua vida a Jesus? Eu diria, não, não precisa. Ou seja, a minha fé era uma fé intelectual,
um assentimento intelectual, mas eu não tinha sido salvo ainda. Tem 2 exemplos que ilustram bem isso. No evangelismo explosivo, Dr. James, ele pega assim uma cadeira, quando ele está ensinando a respeito disso, e ele fala assim, olha as perguntas lógicas. Você crê que isso aqui é uma cadeira, o auditório? Claro! Você crê que ela pode te sustentar? Lógico, você diz, claro, se eu sentar nela, ela não vai cair. Aí ele diz assim, mas agora ela está te sustentando? Qual que é a resposta lógica? Não. Você crê em Jesus? Creio. Você crê que Ele pode salvar? Creio. Você já entregou sua vida a Ele? Não. O que adianta essa fé? Entendeu? Como é que ele mostrava isso? Você crê que isso é uma cadeira? Creio. Você crê que ela pode te sustentar? Creio. Você está sentada nela? Não. Então não adianta nada você crer. Isso é uma fé intelectual. Mas tem um outro exemplo que eu acho ainda mais bacana ainda. Diz que num circo, uma pessoa pegou uma bicicleta e passava assim, de um lado para o outro do picadeiro, em cima de um cabo de aço, sabe? Já viu isso em circo? Aí ele ia, passava de um lado para o outro. Aí ele chegou assim, depois de ir e voltar, ele perguntou assim para o auditório, vocês creem que eu posso passar de um lado para outro, carregando um de vocês? Qual que foi a resposta do povo? Sim! Todo mundo, sim! Aí ele fala assim, eu queria que um de vocês subissem aqui então para que eu atravessasse. Quantos subiram? Nenhum. Você crê em Jesus como Salvador? Claro. Não é o que a Bíblia diz? Claro. Você já entregou sua vida a Ele? Não. Então você não crê, querido. Isso é uma fé intelectual, e fé intelectual não pode salvar ninguém. Entendeu? Fé intelectual. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, a sua fé não vai te salvar, porque isso é uma fé intelectual. Não é uma fé consistente. Não é uma fé que Deus leva em conta para poder salvar. Então, obra, irmão, ela é uma consequência da nossa fé, como foi na vida de Abraão. É isso que Paulo está argumentando. A obra é necessário? Claro que é necessário, mas como consequência da fé, não para salvação. Então é isso que você precisa crer. Tiago, ele pergunta, qual é o proveito que, se eu disser que tenho fé, mas não tiver obras? Pode semelhante fé salvá-lo? A resposta é claro, é não, porque a fé inevitavelmente nos conduzirá pelo caminho da servidão, da dedicação, da gratidão a Jesus, em amor a Jesus pela salvação. Ou você é ingrato, ou você vai dizer que é salvo e não quer servir ao Senhor que te salvou. Você tem consciência do que é inferno? Porque se você tem consciência do que é inferno e do que você foi livrado, você vai se dobrar aos pés de Jesus em gratidão a Ele. Vai buscar servi-lo de todas as formas aqui nesse mundo. Então, nós, na verdade, num dia, não tínhamos a fé salvadora, até o dia em que Deus trouxe essa graça sobre nós, imputou isso no coração, gratuitamente. A próxima pergunta que Tiago faz, no texto que lemos, é essa. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Irmãos, ainda bem que não foi eu que escrevi o que eu vou falar, viu? Foi um autor chamado Charles Sproul. O autor bíblico, Tiago, pergunta assim, crês tu que Deus é um só? Ele diz, faz muito bem, você faz muito bem crer. Até os demônios creem e tremem. Sabe o que Sproul escreve? Ele diz assim, grande coisa você crê em Deus. Isso está te habilitando a ser um demônio.
É dura essa palavra, não é não? Você crê em Deus? Que ótimo, parabéns. Você está no caminho de ser um demônio, porque o demônio crê, e sabe o que mais? Ele treme diante de Deus. Você treme? Quando Deus fala para você não fazer alguma coisa, você desafia ele e faz assim mesmo? Os demônios não fazem isso, porque eles tremem diante de Deus. E nós não fazemos assim, irmãos. É duro ouvir isso, não é? Mas ainda bem que não foi eu que falei, viu? Não vai dizer que foi o pastor que falou, não. Ele citou Charles Spurgeon, não Spurgeon, Charles Spurgeon. Então, querido, esse é o argumento de Tiago. Se nós cremos de verdade em Deus, se cremos de verdade que Ele nos salvou, nós vamos estar servindo a esse Deus em gratidão pela salvação que Ele nos trouxe. Então isso é o que Lutero chamou de fadúcia ou fidúcia, que é a confiança em Cristo Jesus. Confiança. Então pensa nos dois exemplos que eu dei a respeito da cadeira e do equilibrista que passava lá. As pessoas podiam dizer que acreditavam? Não podiam, porque eles não manifestaram essa fé. Então é o caso nosso. Nós podemos dizer que cremos em Jesus? Você já entregou a sua vida a Ele para valer? Então você crê, porque se você não fez isso, você não crê. Você ainda não creu de verdade, a fé verdadeira ainda não foi colocada no seu coração. Essa é a conclusão mais lógica que nós podemos ter, irmãos. Então esse é o ponto que ele está tratando aqui. Então, a palavra que é usada aí é a mesma que Jesus, por exemplo, usa quando ele vai dizer assim que Marcos capítulo 7, verso 6, ele diz assim: bem profetizou Isaías a respeito da fé verdadeira e da fé falsa. Ele diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios. Você já pensou nesse versículo, querido? Porque a gente vem aqui e canta para Jesus, louva o nome de Jesus, e Jesus está olhando isso, irmãos, porque Ele está presente aqui, e Ele está dizendo assim: esse povo, não todos, mas alguns, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, longe de mim. Por quê? Porque não faz o que Ele manda, porque não quer uma transformação de vida. É isso que está sendo defendido aqui no texto. Se Ele chegou ao seu coração, precisa haver transformação de vida. É necessário, é inevitável que isso aconteça. Porque se você nasceu de novo, você nasceu para o Senhor. E aí ele dá então um exemplo. Tiago fala: o que adianta entrar um irmão necessitado, você ter condição de ajudar e dizer, vai em paz, Deus te abençoe. O que adianta isso? A fé, quando chega no nosso coração, irmão, se é uma fé salvadora, verdadeira, ela vai promover transformação em nós. Por isso ele conclui dizendo, se a fé não faz isso, ela não pode salvar. E ele fala assim, é por isso, a conclusão de Tiago, que a fé sem obras não é uma fé legítima. Então ninguém, na conclusão dele, é salvo unicamente pela fé. Tem que mostrar isso nas suas atitudes. Isso é coisa para nós pensarmos, não é, queridos? Nós deveríamos pensar nisso. Então, é assim que nós somos declarados justos. Lembra que nessas mensagens anteriores, eu destaquei muito isso. Deus diz que nos declara justo. Nenhum daqueles que foram salvos
serão levados a julgamento. Porque se fôssemos julgados, todos nós seríamos condenados. Então, antes de ser julgado, Deus declara justo. Ele pega a justiça de Cristo e coloca em nós. Então, de forma que quando Ele olha para nós, Ele não enxerga mais os nossos pecados, mas Ele enxerga o manto da justiça de Cristo nos cobrindo. É assim que então nós somos então salvos. Então, ambos, tanto Tiago quanto Paulo, têm razão no que eles estão escrevendo, porque um viu um momento e outro viu outro momento. Então, a disputa era só essa. Então, seguindo aí no texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz: mas ao que não trabalha, é o nosso caso, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, querido, olha essa sequência que nós vamos chegar lá em Romanos capítulo 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, olha o caminho da salvação. Ele conheceu, ele olhou para uns nesse mundo, e ele também predestinou alguns para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses que ele escolheu, a esses também chamou, somente a esses. E aos que chamou, a esses, somente a esses, justificou. E aos que justificou, a esses, e somente a esses ele glorificou. Então, essa é a sequência, não tem ação humana aqui, querido. Deus escolheu, Deus elegeu, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou. Tudo há uma ação de Deus, mas nós damos provas na nossa vida de que isso aconteceu conosco. Examinando a sua vida, você diria que é um salvo? Se você examinar a sua vida, pelas suas atitudes, porque elas revelam que somos, você diria que é um salvo em Cristo Jesus? Que você já foi alvo dessa graça? Que Deus te escolheu, te predestinou, te chamou e te justificou? Esse é o ponto onde nós estamos aqui nesse mundo, justificados. A glorificação é quando nós partimos desse mundo. Você diria que isso já aconteceu na sua vida? Porque senão, querido, procure urgentemente, de verdade, dobrar os seus joelhos e entregar sua vida a Jesus e mudar de vida. Porque se a sua vida não comprova que você é salvo, você não é um salvo. Não adianta forçar a barra, Deus jamais vai aceitar isso. Aí ele fala de Davi, ele diz: e é assim também que Davi declara a outra expressão gigantesca de um crente. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado ou feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Aonde é que ele vai buscar isso? É no que Martinho Lutero chamou de justiça alheia. Não é nossa, é a justiça de Jesus que é tomada e colocada sobre nós. Justiça alheia. O Salmo 32, você já conhece, eu vou ler alguns versículos, diz assim: bem-aventurado, quem escreveu foi Davi, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Se Davi escreveu isso depois de pecar contra Batseba e contra Urias, seu marido, adulterou e matou, e assim mesmo foi perdoado, ainda mais valor tem. Pode ser que ele tenha escrito depois disso. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Meu Deus, você tem que acreditar nisso.
Isso é expressão de salvação, irmãos. É você saber que você foi salvo pela graça de Deus. Que nós somos pecadores, irmãos, e nós vamos continuar assim até a volta de Jesus. Mas alguns pecados, nós não podemos mais praticá-los. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, acidente. E não algo do nosso dia a dia. Tem que ser algo extraordinário, aonde nós nos arrependemos e cremos no perdão do Senhor. É o que Davi, então, está colocando aqui. Paulo, então, para comprovar o argumento dele, ele pega esses dois gigantes espirituais, Abraão e Davi, que foram salvos exclusivamente pela graça, porque foram declarados justos. Um dia foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e chegaram ao arrependimento. E mudaram de atitude. Nem Abraão, nem Davi continuaram praticando aquelas coisas horríveis que eles faziam. Porque eles mudaram de atitude. Nós temos como examinar-nos, não temos, irmãos? É algo bem simples, e nós não deveríamos fugir disso. Nós deveríamos desejar diante de Deus, quedados diante de Deus, fazer esse autoexame. E a conclusão do texto é essa: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Não é feliz o homem que paga o seu pecado, querido. Olha bem o texto. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não houve pagamento por nós. Alguém pagou pelos nossos pecados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor, olhe bem, jamais imputará pecado. Eu estou salvo há 30 anos, irmãos. Tem 30 anos que eu continuo sendo pecador. Mas eu sou um bem-aventurado. Porque Deus jamais trará esses pecados e cobrará de mim esses pecados. Porque Ele me declarou justo. E eu tenho me esforçado cada vez mais para pecar cada vez menos. É isso que precisa acontecer na vida de todo aquele que é salvo. Veja o que diz dois textos do Antigo Testamento. Talvez, quem sabe, seja a sua opção, ou você está confiado nisso. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Percebe? Se você consegue guardar a lei de Deus, você vai ser salvo por ela. Mas você consegue? Quem é que consegue? Mas Deus diz, se você conseguir, você vai ser salvo por ela. Agora, querido, simplesmente pense nisso. Se um homem pudesse guardar a lei de Deus e ser salvo por ela, Deus seria um covarde de mandar Jesus aqui para morrer pelos outros. Porque alguém provou que poderia ser salvo pela lei. Então Deus era injusto de mandar Jesus aqui para morrer por outras pessoas. Se Ele veio aqui, é porque ninguém é capaz de ser salvo guardando a lei. Mas Deus diz, se você conseguir, você vai ser salvo. Depois, Paulo cita Moisés, quando ele escreve aqui Romanos, lá no capítulo 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Ele está fazendo menção desse texto de Levítico. Paulo fazendo menção exatamente desse texto, dizendo, Moisés escreveu que se alguém guardar a lei, vai ser salvo por ela. Mas qual é a conclusão, irmãos? É que isso é impossível. E nós temos experiências
disso. Então, quando Deus olha para nós, irmãos, se Ele não enxerga a Jesus Cristo e a sua justiça, nós estamos numa péssima condição. Essa é a graça de Deus que Paulo então agora vai aprofundar e que nós precisamos valorizar. Se você é salvo, se você é um salvo, agradeça a Deus, mas viva de acordo com o salvo. Você não pode viver dizendo que é salvo e praticando coisas que os ímpios praticam. Não é possível isso. Você está atirando no seu próprio pé. Você está tendo uma fé que não é verdadeira. Você está se iludindo a você mesmo. Mas ainda há tempo, irmão. Quem sabe hoje foi o dia de você pensar nisso, se arrepender de verdade dos seus pecados, entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus e viver, experimentar uma vida que Ele tem preparado para todo aquele que crê. Quem sabe? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor?